Boa noite com Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Devemos estar mais uma vez como quem está assentado ou quem está assentado, como família, e aprendendo a palavra. Cada dia a gente aprende a palavra, portanto, cada dia aprende a fé. É necessário aprender a fé, aprender e exercitá-la diariamente. Eles falam assim, você tem que fazer caminhada, você tem que fazer exercício para ter uma boa disposição, para ter saúde. Mas o espiritual é exercitado também, senão atrofia. Fica um crente atrofiado, que não lê a Bíblia, não lê mensagem, não ora. E o irmão Branham disse que a gente fica preguiçoso. Nós vamos ficar de pé. Vamos ler a escritura onde foi anunciada. Números 12, a partir do verso 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cusita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cusita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Olha aqui, que ousadia, não é? Deus só fala através dele? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Que coisa maravilhosa, hein? Que era tão ferrenho. A natureza mais dura que existia. Agora é a mais mansa. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saia à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu sempre em visão a ele me farei conhecido, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda minha vida, em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê
à semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se, e a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse: Moisés, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Deus abençoe. Vamos ficar por aqui. Eu agradeço a Deus, peço perdão, o que todos fazem, pedindo ao Senhor para aceitar nossa gratidão por este perdão e pela cura que o Senhor nos dá, a cura divina, à disposição para estarmos aqui na casa do Senhor. Esperamos mais uma vez o Senhor nos falar como Pai, em nome de Jesus Cristo, pois o Senhor é a força da nossa vida. Amém. A coisa é propensa. Isso desliza como pedra de sabão e fere o coração. É a murmuração. Com facilidade, murmura-se contra um irmão. Isso é uma tentação. E muitas vezes não tem perdão. Por isso, todos devem ter muita atenção. Muita atenção. Temor. Perdendo o temor, perde-se o respeito. Perdendo o respeito, atrai maldição. A pessoa fica exposta à mercê do inimigo. Palavras são palavras. Palavra é uma substância. Como a fé é uma substância. No convívio em sociedade, em comunidade, convivência, a próxima é natural se murmurar. Basta não corresponder em determinado assunto e nós estamos murmurando. É muito difícil isso. Matou gente demais lá no deserto. E eu estava deitado lá embaixo, no rio ali,
E ele me despertou uma noite. O vi. Ele viu Jesus ali de pé, perto da porta. Ele disse: vá e tome-a, e o seu casamento será neste próximo outubro. Deus marcando o casamento do irmão Brana. Que segurança, hein? Coisa. Pensa nisso um pouquinho. Um casamento marcado por Deus. Não foi por Santo Antônio, foi por Deus. Glória a Jesus. Aleluia. É muito bom isso, viu? Ele apareceu para ele. E foi exatamente o que fiz. Casou-se. Temos vivido felizes. Pela graça de Deus, nunca tivemos uma discussão. Nunca tivemos uma discussão. Descuidando disto, vira ao contrário. Nunca tivemos um dia que não houve uma discussão. Ao contrário disso, né? Mas nunca tivemos uma discussão. Ela tem sido um amor. Um dia eu cheguei e ela teve de criar essas crianças sozinhas. Eu, fora no ministério, viajava demais. Não são muitas mulheres que se dedicariam a isto. Um dia ele chegaria e só encontraria um bilhetinho. Você não casou comigo, se casou com o ministério. Você sabe que isto seria suficiente difícil, ou suficientemente difícil. Eu cheguei a ela, disse alguma coisa. Nós temos José lá atrás, e ele realmente é um menino, e ele ajudou a colocar um pouco de cabelos brancos na cabeça de sua mãe. Eu a vi lá com aquela mecha branca, não? Como eu também ajudei. Ajuda-se, você ajuda a sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa a ter cabelos brancos. Então ela era realmente, ou ele era realmente um garoto, e ele havia feito algo realmente ruim. E eu lhe disse, ela me disse, Billy, bate nele. Eu disse, eu simplesmente não tenho coragem de bater. E ela disse, sim, se você se dedicasse a isto. E ela bateu 2 portas bem na minha cara. Voltando aqui, corrigindo. E ela bateu a porta bem na minha cara. Bem, eu pensei que tudo daria certo. A pobrezinha, olha só,
A pobrezinha não fez por querer. Eu conheço um rapazinho que, ao ser chamado a atenção por fazer alguma coisa, não, foi sem querer. Sem querer. Eu apenas saí para fora para lavar meu carro. Quando eu estava ali, o Espírito Santo não gostou daquilo. Ele disse: vai e fale com ela. É o que você tem que fazer. É o que nós temos de fazer. Você quer solucionar o problema? Eu creio que é 2 Crônicas, capítulo 22. Mas não é. É isso aí, Números 12. Né? Eu pensei primeiro em apenas... Eu imaginei isso. E simplesmente continuei lavando. E aquilo falou outra vez. Vai e diga a ela para ler isto. E eu entrei apenas, apanhei a Bíblia e li. Era onde Miriam, a profetisa, criticou seu irmão Moisés por ter casado com uma garota da Etiópia. E Deus não gostou daquilo. Ele disse: seria melhor que seu pai cuspisse em sua face do que ter feito aquilo, murmurado contra o profeta de Deus, dizendo: porventura Deus só fala através de Moisés? É só ele que é de Deus? Isso aqui traz uma advertência salvadora de casamento. Eu tenho encontrado durante esses anos muitos homens acabados, tristes, e que chegam e dizem: eu fui um tolo, eu acabei com o meu casamento, eu deixei filhos, porque paga o preço, não resta dúvida. Incompatibilidade de gênero não é motivo para separação. Tem que amenizar o gênero com oração e leitura. E quando um não quer, dois não brigam. Então Miriam ficou toda leprosa. Mas tem tanta gente leprosa espiritualmente e não percebe. Então Arão chegou, disse à sua irmã, chegou e falou com o seu irmão e disse: ela está morrendo com lepra. Moisés não pôde fazer nada. E então Moisés correu para interceder por ela no altar. E quando ele o fez, a coluna de fogo desceu. Ele disse: vá chamá-la Arão. E Arão foi chamá-la, né? E traga aqui. Arão estava naquilo também. Então ele disse:
chame-os aqui. E Deus disse: se houver no vosso meio, Deus, parênteses, não é? Deus falando agora com eles. Deus falando com eles. Será que Ele está falando com alguém? Se houver alguém no vosso meio que seja espiritual ou um profeta, eu, Senhor, me farei conhecido a ele, eu falarei com ele em visões e me revelarei a ele através de sonhos e revelarei sonhos e assim por diante. Mas meu servo Moisés, não, há ninguém na terra como ele. Ele disse: eu falo com ele de lábios e a ouvido. O que aconteceu com o irmão Brana? Ele disse: vocês não temem a Deus? Bem, Deus não gostou daquilo. Você já pensou fazer uma coisa que Deus não gosta? Os meninos aí, os garotos, os adolescentes, incorrem nesse risco de fazer coisas que Deus não gosta. Porque não respeita os seus pais, não respeita sua mãe. E a Bíblia disse que tem longevidade. Isso quer dizer, vai viver bastante. Longo tempo, aquele que honra o pai e a mãe. É necessário pensar. E Deus não muda, Ele não mudou. Ora, nós queremos assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas só para receber cura, só para receber bênçãos. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que bem vá, para que prolongues os dias, alcances longevidade, onde opera o desrespeito, o Espírito Santo não opera. Não tem jeito. Nós temos de conversar olhando no espelho. Ah, meu Deus, como isso bate em mim, como isso bate em nós. Agora, qual é o povo na terra que está apanhando de Jesus por ser filho? Qual? Na igreja natural? Não, são assalariados. E tem que falar o que agrada ao povo. Porque tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores que ensinem segundo as suas concupiscências. 2 Timóteo capítulo 4. Que tristeza, meu Deus. Esse quadro é importante para nós,
esse quadro nos chama a atenção e encoraja. Sabe por quê? O Espírito está batendo nisso. É porque Deus está nos tratando como filhos. É somente isso. Ele não vai corrigir o filho do vizinho. Ele corrige o seu filho. Amém, aleluia. Ele disse: eu falo com ele de lábios e ouvido. E ele disse: vocês não temem a Deus? Vem, Deus não gostou daquilo. E morreram sem entrar na terra prometida. Mas quando eu vi aquilo, eu corri para dentro e ela estava em outro quarto. Eu bati na porta e ela havia se trancado. E eu lhe disse que queria falar com ela. Eu entrei ali e conversei com ela. Pode conversar? Tentando lhe dizer o que era aquilo. Eu disse: querida, você sabe o quanto te amo. Que exemplo, que vergonha para nós, os machões. Querida, você sabe o quanto te amo, mas Deus não gostou daquilo. Deus não gostou da batida da porta. Agora você pensa, quantas pessoas no Velho Testamento fizeram coisas que Deus não gostou. E sucumbiram. Começando lá no Éden. O Caim fez uma coisa que Deus não gostou. Ofereceu um sacrifício que Deus não gostou, não o aceitou. Isso depois da queda de seu pai, não é? Aliás, sua mãe. Deus não gostou daquilo. Deus não gostou apesar de que muita coisa vem do Senhor. Lá em Juízes, diz que, parece que é o capítulo 6, se não me engano, o assunto de Dalila. Sansão casar-se com Dalila. E seus pais sofreram muito, morreram logo. Eles não sabiam que aquilo vinha do Senhor, para usá-lo contra os filisteus. Mas aí ele misturou a taça com a mulher. Isso aí que foi o prejuízo tão grande. Desse jeito não dá graça. Falta 1 minuto só. Eu já passei 4 minutos. Faça aquilo que Deus gosta. E a coisa que Deus mais gosta é de perdoar. E por isso Ele gosta quando você perdoa, quando você respeita. Crê somente. Dá glória a Deus. Esse relógio está me traindo.